Hey teacher! Na nossa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre body parts, que são as partes do corpo em inglês. Essa é uma matéria, um conteúdo previsto para os alunos no ensino fundamental e ela é de extrema importância. Porém, essa matéria, o que é difícil na hora de ensinar ela é que a gente encontra pouquíssimos recursos para deixar a nossa aula mais dinâmica, mais divertida, mais criativa. Por isso, na aula de hoje eu resolvi pensar algumas maneiras de como a gente pode deixar essa aula mais interativa, mais criativa, para a gente poder cativar esse aluno, para a gente poder estimular a curiosidade dele. Então vamos lá, eu preparei um PowerPoint com algumas dessas dicas. Vou abrir aqui para vocês. Primeira coisa, eu gosto sempre de iniciar por um conteúdo mais simples e ir progredindo para um conteúdo mais avançado. O que seria mais simples nesse primeiro momento? Então a gente pode começar a trabalhar a parte do rosto. Por quê? A parte do rosto tem menos elementos, então já é uma hora da gente fazer aquela primeira introdução, aquela primeira apresentação ao aluno a essas partes do corpo em inglês. Esse é um tema que o aluno já está familiarizado, afinal ele já está familiarizado com essas palavras em português, então é um processo mais simples na hora de transformar isso para o inglês. Porém, a grande dificuldade dessa parte é porque a maioria das palavras que a gente utiliza em inglês não tem nada a ver, por assim dizer, com o nosso português. Então ela não tem aquela conexão de similaridade com o português. Mas sem problema, se a gente começar trabalhando isso aos poucos com os nossos alunos, progredindo do mais simples para o mais avançado, você vai ter mais facilidade e o seu aluno vai ter mais facilidade na hora de memorizar. Então vamos começar aqui pela parte da cabeça. Então nós temos o hair, que seria o cabelo, eyebrow, que seria a sobrancelha, eye, olho, cheek, que é a bochecha, mouth, a boca, chin, que é o nosso queixo, tongue, que é a língua, teeth, que é os dentes, temos o nose, nariz, ear, orelha e forehead, que seria a nossa testa. A gente vai trabalhar isso com os nossos alunos, a gente pode pedir para eles copiarem no caderno, sempre pronunciando junto com a gente as palavras e colocando a tradução. Para ficar mais fácil, aqueles alunos que têm mais facilidade em aprender por meio de ilustrações, a gente pode pedir até que eles desenhem um rosto simples no caderno deles, só para eles poderem fazer igual nesse desenho que vocês estão vendo aí no PowerPoint, para ele puxando as setinhas e ir colocando a nomenclatura correta dessas partes da cabeça, do nariz, da orelha, olho. E assim ele vai conseguir memorizar por meio de uma visualização melhor, né? Ele vai conseguir visualizar a imagem e associar os nomes em inglês. É de extrema importância. A maioria dos nossos alunos, eles conseguem memorizar quando eles têm uma imagem, quando eles conseguem visualizar o que eles estão aprendendo. Depois da gente apresentar para eles essa primeira parte, a gente pode praticar com eles já, dando talvez um exercício escrito, ou então um exercício que eu já vou mostrar aqui. Mas se a sua turma for uma turma mais tranquila, que consiga reter mais o conteúdo, então nesse caso a gente pode já progredir para essa segunda parte aqui, que também não é tão difícil, é uma parte mais tranquila, porém é uma quantidade maior de palavras. Novamente a gente tem head, que é a nossa cabeça. Aqui tem uma revisão do vocabulário que a gente acabou de ver. Então tem eyebrow, eye, nose, mouth, chin, chest, que seria essa parte do peitoral, stomach, essa parte do stomach, que seria o estômago, também pode ser traduzida como belly, que seria a barriga, porque a parte estomacal, né, mas a barriga seria belly. Leg, que é a perna, toe, que é o dedinho do pé. Agora do lado direito temos eyebrow, eye, nose, mouth, chin. Depois nós temos arm, elbow, hand, finger, que são os dedos da mão, knee, o joelho. Essa questão é muito importante a gente mostrar para o aluno que geralmente as palavras em inglês que são iniciadas com K, ela não vai ter o som de K. Isso pode ser um pouco difícil para o nosso aluno no começo, ele pode querer falar a palavra, por exemplo, cani, mas não existe cani. A gente sabe que o K ele é mudo. Se você quiser aproveitar e dar alguns exemplos para o seu aluno, também é super válido. Podemos dar o exemplo de faca, que é knife, mas se escreve com K. Tem o knee, que é o joelho, que também começa com K. E dando um exemplo para ele de que o K, nessas situações, ele é mudo.
E aqui, por exemplo, na parte do foot, a gente pode explicar para o nosso aluno que foot significa um pé só. E que em inglês o plural, que seriam pés, vai ser feet. Então é super válido também a gente escrever a palavra feet e mostrar para eles que feet significam pés, no plural. E que foot significa apenas um pé. O mesmo vale para o dente. O dente um só é tooth, mas vários dentes seriam teeth. Então tooth e teeth são o singular e o plural. Eles vão ficar um pouco curiosos com essa questão do plural, mas a gente pode falar para eles que é uma matéria que eles vão ver mais profundamente em outra hora. Que aí a gente vai trabalhar aquela questão do plural em inglês, que vão ter diferentes palavras que vão ter essa mudança. Depois nós temos o hair, que a gente já viu, ear, a orelha, neck, que seria o pescoço, shoulder, que é o nosso ombro, back, as costas, buttocks, que seriam as nádegas, e heel, o tornozelo. Nessa parte aqui, a gente pode fazer uma brincadeira de leve com eles. Se sua turma for mais nova, dá até para fazer com eles a coreografia, por assim dizer. Agora, para turmas mais a partir ali do quinto, do sexto ano, eles já não vão querer fazer com você. Mas a gente tem ali aquela musiquinha que a gente aprendeu, a maioria dos nossos jovens, adolescentes, crianças, eles aprenderam essa musiquinha. Que seria aquela musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Pois é, a gente tem ela em inglês também, que é head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, and your eyes, your ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. A gente pode cantar com eles, né, fazer essa brincadeira para ajudar eles a memorizar. Ou então a gente pode também trazer na internet, tem muitos vídeos, se você pesquisar ali no YouTube, você vai encontrar vários vídeos que tem essas musiquinhas cantadas. E entre elas tem essa do head, shoulder, knees and toes. Eu lembro que eu tinha uma turma um pouquinho mais velha, eu acho que eles já estavam no sexto, sétimo ano, e eu queria trazer para eles essa música. Porém, eu achei que ia ficar muito infantil para o nível deles. E eu pesquisando, eu encontrei uma banda, um grupo diferente, que fazia uma versão rap. Então eu trouxe para a sala de aula, foi super divertido, os alunos receberam super bem, porque era uma versão rap, não era aquela coisa infantilizada para a idade deles. E foi bom porque eles conseguiram memorizar várias partes do corpo por meio da música. Então você pode se sentir à vontade para pesquisar no YouTube, procurar alguma música que ajude você a passar para os seus alunos, porque os nossos alunos eles precisam desse estímulo nos sentidos para eles poderem memorizar. Então, quanto mais estímulos a gente trouxer, música, imagens, quanto mais coisas a gente for trazendo para eles, maior a probabilidade deles memorizarem e reterem o conteúdo. Certo, então depois que a gente revisou com o nosso aluno, fez ele pronunciar cada uma das partes do corpo, pediu para ele anotar no caderno dele. Se ele tiver dúvida em alguma pronúncia, a gente pode enfatizar para ele escrever entre barras a pronúncia como seria em português. Então ele vai escrever entre barras essa pronúncia para ele não ter dúvidas e ficar mais confiante nessa matéria. Depois que a gente viu isso, a gente pode partir para uma atividade um pouco mais dinâmica, mas que vai praticar com eles a memorização, que seria a gente trazer várias ilustrações, fotos de partes do corpo e pedir que os alunos eles respondam para a gente em inglês quais são essas partes do corpo. Então, quais métodos a gente pode utilizar nessa atividade aqui? Uma forma da gente fazer isso é a gente chamar alunos aleatórios. Eu vou deixar lá no meu grupo do Telegram um site que ele ajuda você a escolher aleatoriamente os números da chamada. Eu vou deixar lá, ele é um site super simples, é só você colocar a quantidade de alunos que tem na sua sala e ele vai criar essa lista aleatória para você poder chamar os seus alunos. Ou então você pode pedir que a turma toda fale com você, né, que eles respondam para você qual é o nome dessa parte do corpo em inglês. Ou então a gente pode fazer aquele ditado em inglês. Vai funcionar da seguinte forma: você vai pedir para os seus alunos pegarem, cada um deles, uma folha, pode ser uma folha de caderno ou pode ser uma folha em branco, e você vai mostrando as imagens e o seu aluno ele vai ter que escrever o nome dessa parte do corpo em inglês. Então ninguém vai falar a resposta, ninguém vai falar nada, você vai só mostrar a imagem, vai falar, por exemplo, imagem número 1. Eles vão anotar, por exemplo, aqui a gente está vendo uma mão, então eles vão anotar lá hand.
E isso vai ajudar os nossos alunos a eles começarem a ter essa associação da palavra em inglês com a imagem e do significado dessa palavra. Então é bem interessante a gente fazer essa parte do ditado e depois a gente corrige com todos os alunos quais são as palavras e pede para eles verificarem se eles escreveram da forma correta. Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos supor que eles estão fazendo o ditado em inglês. Então eu mostrei essa imagem número 1, eles vão escrever, ninguém fala a resposta. Vou mostrar a imagem número 2, ninguém fala a resposta, só anota. Imagem número 3, ninguém fala a resposta, só anota. Depois que eles fizeram essa parte do ditado, que eles escreveram todas as imagens que você selecionou, você pode selecionar essas imagens por meio da internet, você pode procurar no Google, que é bem simples de encontrar. E você vai poder apresentar essas imagens para ele, tanto fazendo uma apresentação de slides igual essa que a gente está vendo, ou então você pode baixar no seu celular ou no seu tablet, ou no seu computador, ou então você pode trazer recortes e mostrar para eles que eles façam esse ditado. Se você não tiver acesso a esse recurso, se você não puder trazer algo que seja visual, também é válido fazer aquele ditado falando a palavra em português e pedindo que eles anotem em inglês. Por exemplo, vamos fazer o ditado. Então eu vou falar a primeira palavra que vocês vão ter que escrever a tradução em inglês. Por exemplo, a palavra número 1 é mão. Vocês vão escrever aí qual é a tradução da palavra número 1 em inglês. Então eles vão escrever hand. Aí depois eu vou falar a palavra cabelo. Como fala cabelo em inglês? Escrevam aí. Então eles vão escrever hair. 3. Como fala a palavra pé? Atenção, é singular. Como fala a palavra pé em inglês? E eles vão anotando. Como fala a palavra braço em inglês? Eles vão anotando. Como fala a palavra boca em inglês? Então eles vão anotando. E no final a gente faz com eles a correção desse exercício. A gente pode fazer na lousa escrevendo para que eles consigam verificar se as respostas deles estão certas. Depois disso, a gente pode promover essa atividade que é como se fosse uma gincana. A gente pode dividir a nossa sala em 2 grupos, entre grupo 1 e grupo 2. A gente vai pedir para um representante de cada grupo vir na lousa e cada um desses representantes vai desenhar uma forma de corpo, igual essa que vocês estão vendo aí no PowerPoint. É só a forma do corpo, não precisa colocar muitos detalhes. Depois disso, a gente vai começar essa parte dinâmica. E como vai funcionar? Cada grupo vai ter 3 minutos para completar os nomes da parte do corpo daquele desenho que o próprio grupo fez. Então, aquele representante do grupo que foi lá na lousa e desenhou, o grupo dele vai ter que fazer essas setinhas e vai escrevendo os nomes da parte do corpo. Mas cada aluno desse grupo vai ter que formar uma sequência. Por exemplo, uma sequência, pode ser uma sequência horária, uma sequência anti-horário. A questão é que cada aluno vai poder preencher apenas uma palavra. Por exemplo, vai o primeiro aluno do grupo 1, ele vai escrever hair. Ele volta e ele fica por último na fila. O próximo aluno vai e escreve, por exemplo, ear. Ele vai e fica no final da fila. E assim eles vão um de cada vez. Eles vão ter 3 minutos. Quando encerrar os 3 minutos, a gente vai verificar qual dos 2 grupos conseguiu preencher a maior quantidade de partes do corpo. Então o objetivo é fazer com que de forma dinâmica e trabalhando em equipe, eles consigam preencher com as partes do corpo escritas em inglês. Vai ser bem interessante porque cada aluno vai ter uma facilidade, eles vão se ajudar. Então, talvez o aluno tenha mais facilidade com o que ele aprendeu da parte do rosto, outro aluno vai ter mais facilidade com a parte que ele viu agora do corpo inteiro. E assim eles vão se ajudando para completar o nome, as partes do corpo. E ao final dos 3 minutos, a gente vai comparar qual das equipes conseguiu preencher a maior quantidade e essa equipe ganha. A gente pode levar nesse caso, por exemplo, a gente pode premiar eles com bala ou com pirulito, apenas para a gente fazer essa competição ficar mais divertida. Claro que dependendo de como for a sua turma, de como foi essa rodada, a gente pode misturar os grupos de novo e fazer uma segunda e até mesmo uma terceira rodada. Porque a nossa intenção, o nosso objetivo em fazer essa atividade é fazer com que eles memorizem os nomes das partes do corpo em inglês, que eles trabalhem em equipe para conseguir preencher essas partes do corpo e também que eles comecem a fazer a associação da imagem com o que essa palavra significa. Então eles vão começar a associar onde que fica
cada uma dessas partes do corpo. E claro, isso vai ajudar muito eles na questão de memorizar como é a escrita da palavra. Então eles vão memorizar como essa palavra se escreve da forma correta. É bem interessante essa atividade, vale super a pena. Agora, uma outra atividade bem interessante que a gente pode trabalhar com os nossos alunos são aqueles cartões, aqueles que a gente conhece como flashcards. Tem um site que trabalha com isso, que é o Quizlet. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e eu tenho esses cartões prontos aqui. Por isso, eu vou deixar disponível lá no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar disponível o link para você, se você quiser utilizar com seus alunos. É só acessar o link do meu Quizlet e você vai poder praticar com eles. Lembrando que essa ferramenta ela é gratuita, então não se preocupe, você vai poder utilizar ela com os seus alunos. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um segundo. Então aqui eu estou na minha página do Quizlet, que seria essa ferramenta que vai ajudar a gente na hora de ter esses cartões. Esses cartões, esses flashcards que eu estou falando, são aqueles que a gente geralmente tem uma palavra, por exemplo, escrita em inglês desse lado, e do lado de trás está a tradução dessa palavra ou o significado, a definição dela. Por exemplo, aqui eu tenho ear, que seria orelha. Quando eu clico em cima desse cartão, ele já vira para mim e aparece orelha e uma imagem. O próximo cartão, hand. Hand, eu viro o cartão, significa mão. A gente pode passar esses cartões para os nossos alunos para eles memorizarem. O que eu gosto particularmente nessa ferramenta do Quizlet é que ela tem inúmeras maneiras do nosso aluno aprender. Por exemplo, se ele clicar aqui em cartões, a gente vai conseguir com que ele veja, olha, por exemplo, orelha, ele clica aqui, ele vê como é que é a palavra em inglês. Se ele clicar aqui nesse botãozinho de som, ele vai conseguir ouvir como se fala essa palavra em inglês. Então ele vai ouvir a pronúncia ear. Agora, se ele passar aqui para o lado, temos aqui a mão, ele vai clicar em cima, hand, e ele vai poder ouvir. Ele pode favoritar para lembrar de estudar depois esse cartãozinho, e ele tem todos os cartãozinhos aqui. E conforme ele vai estudando, aqui vai aparecendo o progresso dele, da quantidade de vocabulário que ele já aprendeu até agora. Então ele já viu 6 palavras de 27. Ele vai vendo aqui 27 palavras, todas elas com imagem para ajudar na memorização. Aqui ele terminou 25, 26, 27. Foi a última dele. Aí aparece uma mensagem de bom trabalho e ele pode escolher refazer se ele quiser praticar novamente. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês outra maneira que esse Quizlet pode ajudar a gente dentro de sala de aula. Lembrando que existem algumas formas que você pode trabalhar com Quizlet dentro de sala de aula. Primeiro, se a sua escola tiver acesso a uma sala de informática, a gente pode levar nossos alunos para a sala de informática e abrir nos computadores esse link do Quizlet, esse que eu fiz, né, do Body Parts, para praticar com os nossos alunos, fazer com que eles aprendam por meio dos cartões. Caso não seja possível, se a gente tiver pelo menos acesso a 2 computadores na escola, a gente pode dividir nossos alunos em grupos para que eles revisem juntos esse vocabulário de corpo humano. Depois disso, uma das ferramentas que a gente tem aqui no Quizlet é essa daqui, olha, o aprender. Quando a gente clica em aprender, aqui ele vai explicar como vai funcionar. Responda todas as questões corretamente 2 vezes para terminar. Então o aluno vai clicar aqui em entendi e aí vai aparecer a imagem que ele viu lá nos cartões e vai aparecer as opções para ele. Qual seria dessas opções que é a opção certa? A gente está falando de quadril. Então vamos supor o aluno lembrou que era hips. Ele clicou, aparece uma mensagem de correto. Olha só como a atividade mudou agora. Agora, em vez do aluno ele clicar, ele vai precisar escrever o nome dessa palavra. Então ele tem ali cabeça, ele vai precisar escrever head. Então, ele vai ter que escrever a forma correta. Quando ele clica em resposta, aparece para ele correto. Então essa ferramenta ela vai intercalando com ele entre parte escrita e entre parte alternativa. E isso vai estimulando o nosso aluno. A gente pode fazer isso em grupos, fazendo com que cada um do grupo eles façam uma sequência, uma fila, para que cada um do grupo responda essa atividade. E no final a gente pode somar quem conseguiu fazer mais, qual grupo conseguiu acertar mais palavras. E aí vira até uma dinâmica entre eles. E é interessante que vira uma dinâmica, né? Tipo uma gincana entre eles. Da mesma forma, a gente tem aqui a atividade que é apenas escrever.
Eles vão trabalhar apenas palavras escritas, lembrando que se ele errar, por exemplo, aqui eu vou colocar hand, vamos supor que o nosso aluno se confundiu, aí aparece que foi incorreta. Aí aparece qual foi a resposta que ele colocou e qual era a resposta correta. Quando eu clico aqui para continuar, pode ver que aqui já aparece que teve uma incorreta. Dessa forma, a gente pode fazer uma dinâmica com os nossos alunos, fazer com que eles se familiarizem com esse vocabulário de body parts, de corpo humano. Então, nessa aula, a gente viu como a gente pode deixar a nossa aula de body parts, trazer esse vocabulário de corpo humano em inglês para os nossos alunos de uma forma mais dinâmica, mais criativa. A gente não precisa ficar se apegando apenas à teoria, apenas aquele conteúdo maçante de escrever e passar a tradução para os nossos alunos, porque afinal eles precisam desse estímulo para a memorização, eles precisam ser estimulados, eles precisam entender a importância do assunto, e quando a gente traz essas formas dinâmicas, a gente facilita muito o entendimento do nosso aluno. Por isso, conforme a gente viu nessa última ferramenta, a gente pode de várias maneiras estimular o aluno. Pode ser em grupo, como a gente acabou de ver nessa última ferramenta, ou então a gente pode trabalhar de forma individual, não só com essa parte da informática, mas também com aquela questão da atividade dentro da sala de aula, dos grupos irem preenchendo os nomes das partes do corpo. Também a gente tem que intercalar essas atividades dinâmicas com atividades escritas, porque como a gente já falou, quanto mais sentidos a gente utilizar, mais a gente consegue ajudar o nosso aluno a memorizar o nosso conteúdo. E com isso ele fica mais confiante com o inglês, ele acaba desenvolvendo um interesse bem maior no nosso conteúdo e na nossa aula. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero ter ajudado. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!